Olá, eu sou Gabriel Matias Queiroz, estudante de Medicina da Universidade do Estado da Bahia e vou apresentar o trabalho intitulado Ampliando o Olhar, Relato de Experiência de um Estudante de Medicina no PIASC 1 e 2. Além de mim, foi autora também deste trabalho a professora Silvana Lima Guimarães França. Introdução. A formação em saúde, mais especificamente em medicina, tem se defrontado nos últimos anos com a exigência social de que os egressos das escolas médicas sejam de fato novos médicos, tendo em vista uma abordagem mais humanizada, voltada ao cuidado integral, à interprofissionalidade e atenta aos determinantes do processo saúde, doença e cuidado aos quais as pessoas estão submetidas. Ao mesmo tempo, o Brasil vem estruturando desde 1994 a Estratégia de Saúde da Família, inicialmente pelo Programa Saúde na Família, que em 2006 foi formalizado na Política Nacional de Atenção Básica como Estratégia de Saúde da Família. Essa estratégia tem sido o principal meio pelo qual o Brasil tem reorganizado a atenção primária. Essa circunstância suscitou que o Ministério da Saúde incentivasse mudanças na formação profissional frente à necessidade de médicos e outros profissionais para compor essas equipes de saúde e também que esses profissionais sejam capazes de fornecer soluções possíveis, soluções eficientes para os problemas de saúde da população brasileira. Ao longo do tempo, diversas instituições e órgãos se mobilizaram e se articularam para promover essas mudanças pedagógicas. Alguns avanços foram alcançados ao longo desse tempo, porém, o avanço mais importante alcançado nesse processo foi a Resolução número 3, de 20 de junho de 2014, do MEC, que estabelece as novas diretrizes curriculares nacionais para os cursos de medicina. Essas diretrizes representam um passo importante na incorporação das potencialidades da saúde coletiva dentro da formação médica. Essas diretrizes conduziram as universidades a buscar a reestruturação de seus currículos, tendo em vista um modelo de saúde, doença e cuidado mais amplo, que atenda às necessidades do Sistema Único de Saúde e a esses anseios sociais. Na Universidade do Estado da Bahia, o eixo curricular denominado Programa de Integração Academia, Serviço e Comunidade representa muito bem a consonância da grade da universidade, da grade do curso de medicina, que foi criado em 2011 na UNEB, com as DNCs, com essas novas DNCs. Ao longo de 5 componentes curriculares, o PIASC 1, 2, 3, 4 e PIASC Med, aí na imagem dá para perceber como é que esses 5 componentes estão organizados ao longo dos semestres do ciclo básico. Ao longo desses componentes é fornecido o aporte teórico que possibilita a compreensão acerca do Sistema Único de Saúde e da Estratégia de Saúde da Família, ao mesmo tempo em que isso é aliado à prática a partir da inserção precoce do estudante de medicina e de outros cursos da saúde nos serviços da atenção primária à saúde das comunidades de Salvador. Além disso, são possibilitadas também as relações interdisciplinares, já que a turma que faz parte do PIASC é composta por estudantes de diferentes cursos da saúde da universidade. Objetivo. O objetivo é descrever a experiência vivenciada nos PIASCs 1 e 2 sob o olhar de um estudante de medicina da Universidade do Estado da Bahia. Metodologia. A disciplina de caráter teórico-prático tem por base um modelo de ensino problematizador, que é o método do arco de Charles Maguerez. No decurso dos seus 3 primeiros componentes, que é o PIASC 1, 2 e 3, o conhecimento ele é construído a partir da teoria, que é vista em sala de aula, juntamente com a prática que se constitui nas idas ao território, nas atividades que são executadas em campo, seguindo as 5 etapas do arco de Maguerez. A observação da realidade, a identificação dos pontos-chave, a teorização, o levantamento de hipóteses de solução e a aplicação à realidade. O PIASC 4 e o PIASC Med também têm caráter teórico-prático, porém não seguem necessariamente essa abordagem. No PIASC 1, a praxis se desenvolve em torno do processo de territorialização e investigação identitária da comunidade, bem como de seus problemas. Já no PIASC 2, o foco é o diagnóstico situacional local, no âmbito da atenção primária e das condições de saúde da população da área.
É feita, então, a discussão dos problemas e daquilo que foi levantado no PIASC 1 pelos atores sociais que fazem parte desse eixo curricular, que são os discentes, os docentes, os ACs, os profissionais de saúde da unidade e os usuários. São selecionados os problemas que são passíveis de intervenção por parte do corpo discente, segue-se para uma teorização acerca das relações de causa-consequência desses problemas. Essas relações são organizadas em um diagrama, que a gente chama de árvore de problemas. Por fim, é feita a elaboração e a aplicação de instrumentos diagnósticos. No caso, são questionários semi-estruturados, que são aplicados junto aos profissionais da saúde e aos usuários, para que possa fornecer informações para uma futura intervenção naquele território. O PIASC 3 é destinado ao planejamento e execução de estratégias de intervenção em saúde diante do que foi levantado, porém a intervenção não vai ser objeto do relato de experiência. Além das ferramentas que já foram mencionadas, a árvore de problemas e os questionários semi-estruturados, aí dá para ver uma imagem da árvore finalizada que foi feita pelo meu grupo. Outros instrumentos, outras ferramentas são também mobilizadas na construção da disciplina. Nas visitas ao território, nas idas a campo, nós utilizamos o diário de campo e a utilização de fotografias para registrar e sistematizar o que a gente está observando e analisando. Também são muito utilizadas as rodas de conversa, tanto em sala de aula, quanto na unidade de saúde, junto com a equipe daquela unidade. O objetivo é que a gente discuta o que está sendo levantado, o que está sendo desenvolvido e vá conseguindo fazer ajustes por meio dessa discussão. Nessa imagem, o que a gente observa é justamente um desses momentos, um momento de roda de conversa da turma com a equipe de saúde da USF que a gente frequenta. Agora vamos para o relato de experiência em si. Vivenciar o eixo curricular PIASC implica em construir o seu próprio conhecimento, já que a gente precisa aliar a teoria, que é vivida ali no espaço universitário, em sala de aula, juntamente com as atividades que são desdobradas no campo. A junção desses dois elementos faz com que os alunos, nós discentes, sejamos protagonistas do processo de construção do nosso próprio conhecimento. Verificar como se organiza a atenção primária à saúde, a estratégia de saúde da família e o funcionamento de uma unidade de saúde, tudo isso faz com que desenvolvamos uma reflexão crítica acerca do Sistema Único de Saúde e da realidade que a gente está observando. E quando eu falo em uma reflexão crítica, eu quero dizer não apenas que compreendemos a realidade, mas que também temos a possibilidade de se indignar com ela e a possibilidade também de intervir nela. Nesse sentido, tem um trecho que é bem interessante e que se comunica bem com essa ideia de reflexão crítica. A referência está aí embaixo e esse trecho diz o seguinte, esse autor. Refletir criticamente implica também um novo posicionamento epistemológico, que, rompendo com a pretensão arrogante do conhecimento moderno de produzir um conhecimento que corresponda à realidade, possa apreender as possibilidades de transformação contidas nessa realidade. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que o desenho desse eixo curricular possibilita, aguça a capacidade de análise e questionamento dos diferentes cenários que estão ao nosso redor, já que é possibilitado que a gente experimente, que a gente realmente vivencie, sinta, observe como o Sistema Único de Saúde se estrutura e como os seus princípios se efetivam ou não dentro do dia a dia do sistema, a partir do recorte daquela unidade de saúde. Outro ponto bem interessante dessa experiência é o desenvolvimento desse exercício do olhar, a partir das atividades de territorialização e diagnóstico situacional que a gente vai desenvolvendo. No PIASC 1, antes da gente ir para... No PIASC 1, antes da gente ir ao território, antes de fazer as primeiras visitas, é feita uma territorialização na própria UNEB, no campus 1 da universidade. E o objetivo disso é que a gente se prepare, obviamente, para o momento de ir a campo, mas que a gente já comece a exercitar essas competências e habilidades que vão ser necessárias no momento
da territorialização na comunidade. E quais seriam essas habilidades e competências? A observação, a escuta, a capacidade de análise e de sistematização de informações. Tudo isso vai ser muito importante nesse processo de territorialização. A gente segue, de fato, para campo, né? E consegue acompanhar o trabalho ali dentro da unidade de saúde, mas acompanhar também as visitas domiciliares que são feitas. Essa foto é justamente um desses momentos. Nessa foto tem eu, uma colega de turma, uma médica, uma dentista, 2 ACs, uma técnica de saúde bucal, mais outro colega, o monitor da disciplina, PIASC, e os professores. Esses momentos foram muito ricos porque a gente pôde conversar com os profissionais, a gente pôde conversar com os usuários, observar todo o ambiente, os determinantes sociais de saúde, doença, que estavam imbricados naqueles ambientes. Então, é uma oportunidade muito rica de observar o quanto a territorialização é importante para o planejamento estratégico situacional, né? Aquelas pessoas têm acesso a equipamentos de lazer, como é que é o trabalho delas, como é que estão as condições das residências dessas pessoas. Então, é uma grande oportunidade realmente de desenvolver o olhar, né? De desenvolver a capacidade de análise e de se deixar sensibilizar também com tudo isso. No PIASC 2, como eu já mencionei, é feita a discussão, a elaboração da árvore de problemas. No caso do meu grupo, a partir do que a gente percebeu, sentiu, conversou com os usuários e com os próprios profissionais ali da unidade, a gente decidiu trabalhar com a temática de saúde mental. O último ponto que eu queria destacar dessa experiência é o desafio da interprofissionalidade e o papel do médico na estratégia de saúde da família. Porque um dos principais traços do PIASC é de que as suas turmas são compostas pelos estudantes dos diferentes cursos que compõem o Departamento de Ciências da Vida da universidade. E essa composição é extremamente desafiadora, porque os diferentes cursos apresentam focos diversos, né, durante a formação, e, naturalmente, no processo de estabelecer novas relações interpessoais, a gente é bastante exigido mesmo, mas esse desafio se torna um ponto extremamente positivo na disciplina, porque possibilita o desenvolvimento de habilidades de comunicação, de trabalho em equipe, e essas habilidades vão ser extremamente importantes no futuro trabalho em saúde e são importantes dentro da estratégia de saúde da família, né? Hoje em dia, a gente enfrenta a mudança do perfil epidemiológico da população brasileira, o seu envelhecimento, o aumento de doenças crônicas. Todos esses elementos, eles implicam também em uma necessidade de acompanhamento maior do indivíduo e que a abordagem do cuidado feita a ele seja operacionalizada de forma e a gente entra em contato com esse universo já interdisciplinar e interprofissional dentro da matéria. Além disso, acompanhar as visitas domiciliares também oferece uma oportunidade bem interessante, que foi ver o trabalho da médica junto ali com os ACs, com a dentista, com a técnica em saúde bucal, trabalhando de maneira conjunta para transmitir informações para as diferentes pessoas, observar o contexto de vida delas, se eram pessoas idosas, a relação de carinho ou não que aquele cuidador tinha com o seu assistido. Tudo isso foi bem observado por nós e chama a atenção esse contato próximo que o médico tem e os outros profissionais também junto do usuário, né? Dentro da estratégia de saúde da família, há essa possibilidade de você ir na casa da pessoa, você observar, perceber as pequenas sutilezas ali de vida, e isso fornece muitas possibilidades para o trabalho do médico, inclusive possibilidades até mesmo mais ricas do que o simples trabalho dentro do consultório. Então, a experiência dentro do PIASC permitiu enxergar realmente o papel e as potencialidades do médico dentro da atenção primária, dentro da estratégia de saúde da família. Agora, seguimos para a conclusão.
Provocador, o PIASC encontra-se em consonância com as novas DNCs da graduação em Medicina, a partir de atividades que possibilitam uma compreensão ampla, crítica e interprofissional. Os assuntos trabalhados em sala de aula e o que se vivencia na prática da atenção primária em saúde deslocam a visão do estudante de um modelo puramente baseado na hegemonia médica, hospitalocêntrico, biologicista e curativista. É isso, eu agradeço muito pela sua atenção e deixo as referências do trabalho aí.